ver se tá entrando aqui, Celinho. E aí, Celinho, já tá online. Ok. Então, beleza, gente. Vamos aí começar. Deixa a galera vai entrando, né? O... A gente, então, Célio, a gente quer falar do seu tema aí sobre o movimento pentecostal e a pregação, né? Vou pedir pro pessoal que for entrando compartilhar essa live aí na timeline de vocês pra gente divulgar, né? E mandar perguntas. Então, hoje o nosso convidado é vocês, é o Célio. Célio, fala aí pra gente no que você está envolvido ministerialmente, sua igreja, seu pastor, no que você está envolvido ministerialmente. Bom, Jefferson, minha história resumida, eu fui convertido ao Evangelho em 1993, na Igreja Brasil para Cristo, lá do Parque Santa Rosa, na gestão do pastor Félix. Muito cedo eu ingressei no seminário, em 1996 eu já fui para o seminário, eu tinha esse desejo de aprender. Em 2000 eu concluí meu seminário lá em Mogi, no seminário da Nossa Obra. 2, 3 anos depois, eu e o presbítero Newton, Santa Rosa também, cursamos o curso de teologia juntos, nós ingressamos no desejo de abrir um seminário em Suzano. Nós demos os primeiros passos, montamos lá na sede, mas ele não engrenou, acho que durou mais ou menos 2 anos, e aí encerrou. Veio o pastor Ridalgo também, da Paraíba, começou um trabalho, mas não deu andamento. E aí voltamos às atividades normais. 2008, o presbítero, na época ainda, se eu não me engano, o presbítero Luiz Tenório, me convidou para fazer parte do IBBC em Suzano. Em toda essa jornada eu sempre tive envolvido com a área do ensino, né, na minha igreja local, trabalhando com discipulado, escola bíblica. Em 2008 nós iniciamos o BBC na sede, no prédio antigo. Trabalhei lá com o Luiz mais ou menos 3 anos, depois eu me afastei das atividades. E agora, 2019, nós retomamos aí novamente o BBC. E estamos aí caminhando, né? Caminhando sempre na área aí do ensino, na área da teologia. E aí continuo, depois de todo esse tempo, ainda congregando lá no Brasil para Cristo, no Parque Santa Rosa, com o pastor Félix. Jefferson, eu não estou te ouvindo, o seu microfone está desligado. Ah, desculpa, Ok. foi mesmo. É porque para não dar eco, às vezes eu desligo, tá? Então você tem um envolvimento com a Igreja Brasil para Cristo, né? Com a congregação do Parque Santa Rosa, bem legal essa sua história. E quando a gente fala, eu aprendi que quando a gente fala de vocação, muito do que a gente olha na nossa história, teve momentos, né? Teve períodos, teve ou uma palavra, ou um livro que sempre nos influencia para nossa vocação. Quando a gente olha para trás, o que você acredita que influenciou você para você trilhar o caminho do ensino como ministério? Né? O envolvimento com teologia na igreja local ou no seminário teológico? Qual foi os momentos assim que você se vê e fala, ó, foi isso que aconteceu comigo que me marcou. Hoje eu estou nesse caminho da teologia, do ensino, na igreja, no seminário. No contexto pentecostal, muitas pessoas vão falar que o seu chamado para o ministério sempre está diretamente ligado a algum tipo de manifestação sobrenatural, um sonho, uma profecia. No meu caso, o meu chamado para o ministério do ensino foi muito no aspecto ordinário. Eu nunca recebi uma profecia dizendo que eu iria ser um ministro que pregaria o evangelho, que ensinaria. Isso foi se dando no decorrer do tempo, frequente, nos cultos. Sempre gostei de escola bíblica dominical, sempre tive o desejo de aprender.
E nessa sede de querer aprender, a gente acabou buscando livros, e a falta de entendimento, de precisar de alguém para explicar, era grande na época, na década de 90, né? Você Tem tinha algum poucas livro, pessoas. tem algum livro específico? O livro básico que a gente pode dizer que abriu as portas é aquele livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, do Mayan Pirmo. É um livro muito básico, doutrinas, CPAD, né? muito básico das doutrinas fundamentais, mas para quem está iniciando o Evangelho, ele começa a te mostrar alguns pontos importantes da fé cristã. E a partir daí a gente foi se aprofundando, fazendo outros cursos e sempre participando de eventos ligados ao ensino especificamente. Né? Que legal. Então, quando eu convidei você, você falou que tem um tema que você queria explorar. Eu vou abrir o espaço para você. Para quem está chegando agora, eu vou pedir para compartilhar essa live, fazer perguntas aí pro nosso amigo Célio. O tema que você está aberto aí, meu amigo, para você falar é movimento pentecostal e a pregação. A ideia é nós dialogarmos aqui sobre esse tema e a palavra é sua. Bom, depois a gente vai abrir para a gente interagir com algumas perguntas de quem mandar. E é isso aí, meu irmão, fica à vontade. Bom, esse tema é um tema muito interessante, principalmente porque nós, como membros de uma igreja, de uma denominação pentecostal, é importante nós refletirmos com relação à nossa própria história, para vermos como surge a nossa denominação, o movimento pentecostal. E eu queria enfatizar dentro do movimento pentecostal um aspecto que, ao meu ver, eu não diria que é uma crítica, mas é um ponto de observação. Eu queria dar ênfase à questão da pregação. E não a pregação comum, mas um tipo específico de pregação. Quando nós olhamos para o movimento pentecostal, nós vemos um movimento multifacetado, ou seja, um movimento heterogêneo. Então, você tem o movimento pentecostal e ele tem vários nuances, vários aspectos. E é importante nós entendermos isso, como esses aspectos foram se desenvolvendo no decorrer da história, principalmente no Brasil. Porque nós temos aí alguns marcos históricos do pentecostalismo. Um dos mais conhecidos é o movimento em 1910, 1906 aproximadamente, na Rua Azusa, com William Seymour, e a partir de ali, daquela data, daquele evento, o movimento pentecostal explode em todo mundo e se espalha por todo mundo, e muitos passaram pelo movimento da Rua Azusa ali, e fruto desse movimento, nós acabamos aí tendo esse reflexo chegando ao Brasil, em meados de 1910, tá? Com Daniel Berg e Gunnar Wringre, que eram batistas e passam pelo movimento da Rua Azusa e vêm para o Brasil com o anseio de pregar essa ênfase do batismo com o Espírito Santo, a ênfase do falar em línguas, e a partir desse movimento, que no início ainda não se denominava como Assembleia de Deus, mas era o movimento da fé apostólica, né, que era o movimento inicial lá em Los Angeles, lá na Rua Azusa, e juntamente com eles, um ano depois, nós temos aí o francês Louis de Franciscon, que vem fundar a Congregação Cristã no Brasil. Então, quando a gente fala de pentecostalismo, é importante nós percebermos que há um grupo de estudiosos tentando entender como esse movimento funciona. Por quê? Porque há uma grande confusão. Muitas vezes você é tratado como pentecostal, mas na verdade as pessoas olham para você e acham que você tem mais uma característica neopentecostal. Ou seja, não está muito claro, às vezes, para as pessoas, o que de fato marca o movimento pentecostal. Então, quando a gente olha para o Brasil, e a gente começa lá em 1910, 1911, nós vamos ver, segundo Paul Preston, Acho que a gente. segundo Paul... Acho que tá travando, sério. Está travando?
Tava travando aí. Vamos lá. Recomeça? Isso, volta um pouquinho, porque eu acho que tava travando. Então vamos lá. Então, quando a gente olha para o movimento Vamos lá. pentecostal, e inclusive nesse tempo que nós vamos abordar agora sobre a pregação, é importante nós entendermos o que nós queremos dizer com o movimento pentecostal. Porque nós percebemos que, quando as pessoas falam de pentecostalismo, há um conceito muito heterogêneo do que é ser pentecostal. Então é importante nós voltarmos na história, principalmente na história brasileira do movimento pentecostal, e entendermos como esse movimento se deu aqui no Brasil e o reflexo que ele teve nas grandes denominações que surgiram a partir desse movimento. Nós temos aí um marco histórico americano no movimento pentecostal que se localizou em Los Angeles, no movimento da Rua Azusa, em 1906, com basicamente um homem de proeminência que era William Seymour. Entretanto, é um homem de formação muito simples e muito modesta, e esse movimento ganha destaque e explosão a partir dos Estados Unidos, e aí, a partir daí, muitas pessoas tiveram essas experiências pentecostais na Rua Azusa, acabaram vindo para o Brasil, e aí o movimento pentecostal acaba migrando para o Brasil e se implantando aí na nossa nação. Lógico que antes de 1910, 1911, nós já tínhamos vários irmãos de outras denominações, irmãos históricos, batistas, presbiterianos, metodistas, congregacionais, mas eram igrejas de linha histórica e não igrejas de linha pentecostal. Quando Daniel Berg e Gunnar Wingren vêm para o Brasil, quando tiveram a experiência pentecostal da Rua Azusa, com ênfase no falar em línguas, eles vêm para o Brasil, fundam a Igreja Pentecostal, não ainda denominada Assembleia de Deus, mas Movimento da Fé Apostólica, que era um movimento lá do William Seymour, nos Estados Unidos, e a partir daí a gente começa, depois do decorrer dos anos, ela muda de nome e acaba se chamando Assembleia de Deus. Juntamente com eles, em 1911, nós temos aí o surgimento da Congregação Cristã do Brasil, com o Luiz Franciscon, que era um membro da Igreja Presbiteriana dissidente do movimento histórico e acabou passando por essa experiência do pentecostalismo e acaba fundando a Igreja Congregação Cristã no Brasil. Se nós olharmos para os movimentos de estudos da religião, nós vamos ver vários sociólogos, vários historiadores, e dentre um deles nós temos aí Paul Freston, que é um estudioso das religiões, do movimento pentecostal, inclusive, e ele vai definir o movimento pentecostal basicamente em 3 ondas. O que ele vai chamar de primeira onda se dá através do pentecostalismo que inicia no Brasil em meados de 1910 a 1910, 1911, certo? Com Daniel Berg e Gunnar Wingren e Luiz Franciscon, trazendo para o Brasil e fundando a famosa Assembleia de Deus e Congregação Cristã no Brasil. Esse é chamado por Paul Freston e outros estudiosos como movimento pentecostal de primeira onda. O que seria isso? A característica do movimento pentecostal de primeira onda, principalmente da Assembleia de Deus e Congregação Cristã no Brasil, é a ênfase no falar em línguas, no batismo com o Espírito Santo, na vinda de Jesus Cristo e na santificação. Então, é um marco do pentecostalismo iniciando aí a sua primeira onda. A segunda onda, definida por Paul Freston, é o que ele vai definir que vai começar a ocorrer a partir da década de 50. Então, em 1950, 1951, nós temos aí a Igreja do Evangelho Quadrangular, com Mark Persson. Nós temos depois, na sequência, 1955, a Igreja Evangélica Brasil para Cristo, e depois nós temos aí também a igreja, se não me engano, 1961, com a Igreja Deus e Amor. Essas igrejas, elas são igrejas pentecostais, segundo Freston, da segunda onda do pentecostalismo, porém com uma característica um pouco diferente da característica das igrejas da primeira onda. A ênfase dessas igrejas pentecostais da primeira onda é uma ênfase muito forte na questão de cura e libertação.
E aí nós temos dois grandes nomes no Brasil, que foram Davi Miranda, que fundou aí a Igreja Deus Amor, e o nosso saudoso Manuel de Mello, missionário Manuel de Mello, que foi fundador da Igreja O Brasil para Cristo. Quando nós olhamos para pentecostalismo, a Igreja O Brasil para Cristo é a primeira igreja pentecostal brasileira. Por quê? Porque, segundo os estudos da religião, uma igreja é denominada brasileira quando ela é caracterizada brasileira verdadeiramente, quando ela é fundada por brasileiros. Então, nós temos a Congregação Cristã, foi fundada por um italiano, Luigi Franciscone, italiano. Nós temos a Assembleia de Deus, que foi fundada aí por Daniel Berg Gunavingre, que não eram brasileiros, sueco. Nós temos aí a Quadrangular, com Mike Persson, que era uma americana. Nós temos aí, então, a primeira igreja pentecostal da segunda onda, que é a Igreja O Brasil para Cristo. No final da década de 60 e o início da década de 70, nós vamos iniciar agora o que Paul Fresto vai chamar do movimento pentecostal da terceira onda, que são as igrejas que nós denominamos de neopentecostais, alguns estudiosos denominam como neopentecostais, que são a igreja mais conhecidas por a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça, dentre outras. Essas igrejas, elas já têm um perfil muito diferente e quase que totalmente distintas das igrejas pentecostais da primeira e da segunda onda. Por quê? Porque elas vão ser marcadas exatamente pela teologia da prosperidade, pela a ideia de quebra de maldições e outras teologias totalmente aversas às Escrituras. Teologias que não são embasadas nas Escrituras. Então, e a partir daí nós temos toda essa continuidade, nós temos aí o surgimento de várias outras igrejas pentecostais que acabam vindo desses movimentos. Primeira, segunda e terceira onda. Tá. O que eu quero falar com vocês é que dentro desses movimentos, nós vamos perceber o seguinte, que cada movimento, ele é marcado pela pregação, e a pregação, ela é a forma que representa a cosmovisão de cada um desses movimentos. Então, quando você vê uma igreja surgindo com a ideia de batismo com o Espírito Santo, que é o movimento da primeira onda e santificação, você vai ver uma pregação voltada exatamente para essas questões. Então, a ênfase da pregação, que é o principal meio de proclamação da mensagem, é exatamente temática. Você vai ver que o cerne daquelas pregações sempre está com um único foco. Batismo com o Espírito Santo, santificação, batismo com o Espírito Santo, falar em línguas. Quando você vê o movimento da segunda onda, você vai ver um estilo de pregação muito, muito característico e voltado especificamente para o conceito de cura e libertação, de milagres, de sinais. Então, toda a pregação, ela é preenchida com um único conteúdo. Exatamente a ideia de se pregar sobre cura e libertação. E a partir do terceiro movimento, você vai ter a terceira onda, aí você vai ver uma pregação totalmente conduzida pelo bem-estar do homem. Então, o homem passa a ser o centro, o homem é o objeto da bênção e do cuidado de Deus, e o homem precisa buscar o seu bem-estar. Então, a pregação agora passa de deixar algumas temáticas das Escrituras e começa a trabalhar exatamente uma questão totalmente humanista, da perspectiva de que o homem precisa estar bem, viver bem e se realizar em si mesmo, com tudo aquilo que ele possa conquistar e conseguir da parte de Deus. Então você vai perceber que em todos esses momentos, a pregação ela vai ser um veículo, um instrumento usado para quê? Para divulgar a cosmovisão, ou seja, a forma que o movimento pensa e como ele entende, e aí ele usa a pregação como o meio principal de divulgação. Ok? Partindo daí, nós queremos dar uma ênfase, por quê? Porque nos dias atuais nós temos visto que a pregação, de modo geral, ela tem carecido
de uma análise cuidadosa e séria das Escrituras. Nós temos visto ultimamente muitas pregações que são carentes de conteúdo bíblico. Tem um autor que eu estou lendo recentemente, chama Sugo Michelin, ele é porto-riquenho, ele lançou um livro chamado Da Parte de Deus e na Presença de Deus, um guia para a pregação expositiva. Olha como ele expressa a ideia, o conceito do que é pregação. Para Sugel, pregação é o seguinte: trata-se de uma comunicação em forma de discurso oral, de uma mensagem extraída das Escrituras, por meio de uma cuidadosa exegese, transmitida com autoridade, convicção, coragem, paixão, urgência e compaixão, através da personalidade de um homem redimido, chamado e qualificado por Deus sob a influência e o poder do Espírito Santo para a glória de Deus, em Cristo, a salvação dos pecadores e edificação dos crentes. Sugel vai defender a ideia de que a pregação é o principal meio que Deus usa para anunciar a sua palavra para a salvação dos perdidos por meio de um homem redimido, cheio do Espírito Santo, que vai pregar a palavra com fidelidade. O que eu quero trazer nessa reflexão, nessa live, nessa noite? Nós temos um movimento hoje muito crescente, denominado como pregação expositiva. E por que eu quero enfatizar isso hoje, nessa noite? Sobre o movimento pentecostal e a pregação expositiva. Porque o movimento pentecostal, ele nasce num contexto de que a ênfase está na experiência que nós podemos ter com Deus. E, de fato, o cristianismo é experimental. O cristianismo é resultado de um relacionamento entre o homem e o sagrado, e que esse relacionamento entre o santo e o pecador gera uma experiência, e essa experiência é real e ela é transformadora. Entretanto, o cristianismo não é uma fé da experiência, mas o cristianismo é uma fé da palavra. E essa palavra, ela nos é transmitida por meio da pregação. Nós pregamos porque Deus fala. Tudo que Deus fez, ele fez por meio da sua palavra. Deus disse, haja luz e houve luz. Então Deus criou as coisas por meio da sua palavra. Deus chamou o seu povo por meio da sua palavra. Deus liberta o povo por meio da sua palavra. Deus chama o pecador por intermédio da pregação da sua palavra. Ele gera nova vida e transformação por meio da ação do Espírito Santo, por meio da pregação da sua palavra. Então, a pregação da palavra de Deus é o principal meio que a igreja tem para transmitir a mensagem verdadeira de Deus. Entretanto, o que nós precisamos atentar, que a pregação, ela não é um meio da qual o pregador deve se utilizar para apresentar as suas próprias ideias, as suas próprias convicções. É importante nós entendamos que a pregação é o meio que Deus estabeleceu para falar à sua igreja. Pensando nisso, eu quero trazer a vocês o conceito da pregação expositiva, juntamente com o contexto do movimento pentecostal. Por quê? Porque o que nós temos percebido hoje em dia é que há um grande crescimento e um grande interesse pela pregação expositiva, principalmente pelo que nós temos visto hoje em dia nas mídias, nas redes sociais, por pregadores de linha reformada. Então, o que acontece? Nós temos o nosso público, nossos irmãos, que são salvos, remidos e que congregam em igrejas pentecostais, e que têm se alimentado fora do nosso aprisco de pregação expositiva. E aonde eles buscam isso? Eles buscam isso nas redes sociais, através de muitos pregadores de linha histórica, de linha reformada. E nós, pentecostais,
acabamos nos fechando para a ideia de que, certa vez eu ouvi um amigo dizer que a pregação expositiva ela não faz parte da nossa tradição. A nossa tradição é pregação temática. E eu fiquei pensando que o que é mais importante não é manter uma tradição, mas o que é mais importante é manter a fidelidade às Escrituras. E analisando a perspectiva do que é pregar, e incluindo o conceito de pregação expositiva, nós podemos ver que no nosso contexto pentecostal, do movimento pentecostal, raros são aqueles que caminharam pelas veredas da exposição bíblica. Raríssimas igrejas já tiveram o privilégio de ouvir uma exposição de um livro inteiro da Bíblia, uma exposição do Sermão do Monte. Por exemplo, o Dr. Lloyd Jones escreveu um livro de exposições do Sermão do Monte, que ele pregou na Capela de Westminster, na Inglaterra, que tem aproximadamente 800 páginas. John Stott e outros autores escreveram sobre a pregação expositiva e a importância da pregação expositiva. Então, nós vemos que a pregação expositiva ela é um veículo que pode ser utilizado no meio pentecostal para trazer a edificação para o povo de Deus. Por quê? O que nós temos visto no movimento pentecostal são pregações direcionadas e você não vê se cumprir o que o apóstolo Paulo diz, que toda escritura é divinamente inspirada e útil para o ensino, para a correção. Então, ou seja, nós precisamos pregar toda a escritura. E como faríamos isso? Faríamos isso utilizando exatamente o princípio de pregação com base na exposição das escrituras. A partir daí, nós vamos ver que existe pouca literatura do movimento pentecostal produzido sobre pregação expositiva. Então, se faz necessário nós abrirmos a nossa mente para entendermos que é necessário se fazer uma boa pesquisa e procurar bom material. Para quê? Para que possamos aprender a como pregar expositivamente e instruir o nosso povo através da pregação expositiva. Eu diria que pregação expositiva, não somente eu, mas como vários pastores e pregadores expositivos já afirmaram, a pregação expositiva ela é muito mais do que um método. A pregação expositiva ela pode ser resumida como uma cosmovisão de como eu entendo as Escrituras. Por que eu digo isso? Porque eu olho para a Escritura e vejo que a Escritura é a palavra de Deus inspirada, inerrante, infalível. Eu devo pregar toda a palavra de Deus. Então, eu não posso usar alguns métodos para pregar a palavra de Deus que abram brechas para que a vontade humana ou as ideias humanas prevaleçam no ato da pregação. Quando nós nos utilizamos de outros métodos para pregar, muitas vezes nós percebemos que o que está sendo enfatizado é muito mais a criatividade do pregador do que propriamente o texto em si. A pregação expositiva, o método de pregação expositiva, ele vai enfatizar o texto e ele vai expor o texto, porque o texto é autoritativo. A autoridade está no texto em si. E quem tem autoridade é o texto. E o pregador se torna um escravo do texto. Ele não pode colocar as suas ideias no texto, mas ele precisa, com direção do Espírito Santo, com muito estudo e dedicação, extrair do texto esta verdade e transmitir à igreja. O que nós temos hoje, muitas vezes, e as pessoas têm dificuldade de entender o que é uma pregação expositiva, e porque a pregação expositiva, no nosso contexto do movimento pentecostal, é alguma coisa que nós estamos tentando engatinhar, estamos tentando aprender, porque é uma coisa que leva-se muito tempo, muita dedicação e muito esforço. O que nós temos hoje, algumas pessoas acham que a pregação expositiva, e vale a pena nós
fazemos uma menção e um esclarecimento. Pregação expositiva não é fazer um comentário de um texto bíblico. Pregação expositiva não é ficar citando palavras no grego, no hebraico, e contando a história do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. O que nós vemos muitas vezes no nosso púlpito hoje, que dizem ser pregação expositiva, é o resultado de uma pesquisa, muitas vezes até muito bem feita, trazida para o púlpito de forma muito exaustiva e que não faz uma ponte, como diz John Stott, a ponte entre dois mundos. Não há uma relação entre aquilo que foi lido, ensinado, com o dia a dia do povo hoje. E aí a pessoa sai do culto sabendo toda a história da nação de Israel, a história dos judeus, fica sabendo de culturas afins, mas não sabe qual o real sentido daquela pregação para os dias atuais. A pregação expositiva, ela vai dar uma ênfase muito grande em apresentar o texto, lido à congregação, colocar esse texto dentro do seu contexto, da qual o autor original que escreveu aquela epístola, aquele livro, ou qualquer outro gênero, tinha a sua intenção de abordar para aquele público específico que está recebendo aquela mensagem, para tratar de alguma ocasião, tratar de algum problema e ensinar alguma doutrina, ok? E a partir desse texto, a pregação expositiva vai fazer uma ponte e vai mostrar, como costumam dizer grandes pregadores, para Dona Maria, para o irmão João, o que aquele texto quer dizer para nós nos dias de hoje. Então, muitas vezes nós vemos textos antigos, livros que nem sequer nunca ouvimos, como, por exemplo, o livro de Miqueias, o livro de Sofonias. Nunca sequer ouvimos uma pregação em toda esse livro do Antigo Testamento, porque a dificuldade da compreensão, de entender qual é a mensagem central daquele livro e qual é a mensagem que aquele livro tem para os dias atuais. A Bíblia, ela é, ao mesmo tempo, um livro antigo e, ao mesmo tempo, um livro totalmente contemporâneo. Ou seja, Deus falou com o seu povo no passado e continua falando conosco nos dias atuais. E é por isso que a pregação expositiva, ela tem o seu valor muito em destaque. Por quê? Porque ele é um método que vai facilitar a transmissão fiel da palavra de Deus. É através da pregação expositiva que nós podemos trazer ao povo o verdadeiro alimento. Porque a pregação expositiva, ela vai trazer muitas vantagens para a igreja e para o próprio pregador. A pregação expositiva vai fazer com que o pregador agora pare de ficar pensando em quais temas ele vai pregar, mas comece a pensar no que o texto tem a dizer. Então, vai exigir do pregador muito estudo, muito tempo de dedicação em oração, a ajuda do Espírito Santo para compreender aquele texto, para aplicar aquele texto à sua igreja local. E, por outro lado, a igreja, a partir daí, vai começar a ter uma dieta espiritual muito mais robusta, porque ela não vai ser alimentada com porções muito diversas da Escritura. Ela vai ser alimentada com porções equilibradas da Escritura de forma constante. Você vai ensinar a igreja a ler as Escrituras e entender as Escrituras. A pregação expositiva, ela lê o texto, ela explica o texto e ela aplica o texto à vida do ouvinte que está ali presente no ato da pregação. Então, ou seja, você produz uma igreja alimentada com o alimento das Escrituras. A partir daí, ela passa a ser uma igreja onde é difícil de ser enganada por vento de falsas doutrinas. Por quê? Porque ela começa a ler a Escritura, ela começa a entender a Escritura, ela começa a saber discernir entre uma pregação verdadeira e um falso evangelho. A pregação expositiva, ela tem sido hoje, e tem estado em alta por causa das mídias sociais,
e é importante. Nós temos muita literatura boa, nós temos muitos bons expositores hoje na atualidade, e eu sugiro que nós venhamos pensar em rever os nossos métodos, como temos pregado, como temos usado o púlpito, porque o púlpito é o lugar onde Deus colocou homens para serem fiéis à Escritura, para serem homens que são tementes à sua voz e transmitem a sua voz com fidelidade. O púlpito não é um lugar para mandar recado. O púlpito é um lugar onde Deus fala com a sua igreja por meio de um homem escolhido e redimido. E esse homem precisa ser fiel ao texto que ele tem em mãos. Ele precisa ser fiel à mensagem que ele tem em mãos. E quando esse homem erra naquilo que ele prega, ele está ensinando ao povo de Deus ou está deixando o povo de Deus sem aprender a verdade. Por isso que eu entendo que a pregação expositiva tem crescido muito. E já tenho visto alguns pregadores do movimento pentecostal caminhando pelo caminho da pregação expositiva. É óbvio que demorará tempo para aprendermos a sermos bons expositores. Nós temos muita literatura já em português, nós temos muita coisa boa já que possamos estudar para que a igreja hoje possa ser alimentada com o verdadeiro alimento da palavra de Deus. Eu acho que acabou o tempo, já passou o tempo de nós ficarmos olhando para as Escrituras e ficar dando nome às 5 pedrinhas de Davi, ou ficar dando nome aos 7 mergulhos de Naamã, ou ficar dando nome aos 4 amigos que levaram o paralítico até Jesus. É importante nós darmos ao povo o verdadeiro sentido espiritual da palavra de Deus. E para isso, a pregação expositiva é um dos principais recursos que pode nos ajudar a sermos fiéis cada dia mais. Eu quero, antes de finalizar minha fala e já chamar o Jefferson, eu quero dizer o seguinte: a pregação expositiva não é o único meio que Deus usa. Eu quero deixar claro que a pregação expositiva não é o meio santo, e não estamos sacramentando a pregação expositiva. Mas dentro do conceito do que é pregar expositivamente, do que é pregar biblicamente, o método expositivo é o que mais nos aproxima da verdadeira pregação do Evangelho. É fato que, se você fizer um sermão temático e um sermão textual, é óbvio que Deus não vai deixar de usar um pregador pelo método que ele usa. Mas lembrando que nós precisamos ser o mais fiéis possíveis dentro das nossas limitações. Então, já sabendo que somos limitados, devemos procurar os melhores recursos que nos ajudem a ser fiéis à vocação e ao chamado que Deus tem nos dado de pregar expositivamente, pregar a palavra de Deus. Ok? Nós vamos aí voltar com o Jefferson e vamos aí abrir algumas perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, e vamos aí manter o nosso bate-papo aí. Isso aí, Jefferson. Boa fala, meu amigo. Vamos lá, deixa eu me orientar aqui, tá? Vou colocar aqui o nosso tema. Certo. Então, Célio, muito bom, cara. Gostei da sua palavra aí. Eu queria fazer uma pergunta para você, para a gente iniciar essa interação. Você falou, eu queria saber se você acredita que a pregação das igrejas pentecostais hoje reflete a identidade dele, porque a tradição pentecostal nasceu num contexto de carismático, né, de atualidade dos dons, e hoje, por não produzir teólogos, por não produzir muitas vezes, não ser tão, embora seja uma igreja majoritária no Brasil, como você mesmo falou, muito das pessoas que conhecem o evangelho através da tradição pentecostal, eles bebem de uma tradição mais reformada que cessacionista, vamos dizer assim, que não acredita tanto na atualidade dos dons. Você acredita que isso, vamos dizer assim, reflete hoje uma igreja pentecostal, uma igreja que não está refletindo a sua identidade, embora
esteja firmada na palavra e tudo, que nem isso que você falou. Mas eu estou falando da atualidade aqui. A gente tem uma igreja hoje pentecostal que não reflete essa identidade pentecostal, porque ela tem bebido de uma fonte que muitas vezes contraria a tradição. Boa pergunta, Gerson. É muito importante nós entendermos o seguinte: o movimento pentecostal nunca foi um movimento de cultura. O que eu quero dizer com isso? Nunca foi um movimento que estava preocupado em mudar a cultura por meio do ensino. Como é que a gente vê isso claramente? Quando você tem os primeiros missionários de linhas históricas no Brasil, quando eles vêm ao Brasil, o que eles começam fazendo? Abrindo escola bíblica dominical. O que os pentecostais fazem? Fazem culto. Tem algum problema nisso? Não, não é uma crítica. Eu estou dizendo que os métodos são diferentes. Ok? Então, ou seja, o movimento pentecostal sempre vem surgindo com essa ênfase nos dons espirituais, no falar em língua. Ok. Pelo fato de não ter uma base escriturística consistente, você começa a ter o quê? Você começa a ter dissidências do pentecostalismo, e não só dissidências, mas a partir daí, ao mesmo tempo que você tem muitas dissidências do pentecostalismo, você tem adesões. Nessas adesões, você vai ver que o próprio movimento pentecostal começa a perder a sua essência. Por quê? Porque ele vai sendo... ele vai sofrendo essa influência externa de pessoas que, na verdade, vêm para o movimento pentecostal e traz as suas culturas para dentro das igrejas pentecostais. Então, por exemplo, é inconcebível que uma igreja pentecostal seja sensacionista. É inconcebível. Não só a igreja, como os membros de uma igreja pentecostal. Por quê? Porque a característica do pentecostalismo é exatamente a continuidade dos dons. O problema é exatamente essa. É não saber filtrar as coisas. Por exemplo, a simplicidade e a falta de uma formação na capacitação da sua liderança faz com que, às vezes, você tenha uma liderança muito influenciável. Então, o que acontece? Você tem uma igreja de linha pentecostal, você tem essa igreja recebendo pessoas não cristãs convertidas pelo evangelho e recebendo pessoas que vieram de outras denominações. Essas pessoas de outras tradições acabam fazendo parte da igreja e elas vêm muitas vezes porque estão machucadas, com problemas, ou por questões regionais, mudaram e se sentiram bem, estão ali. Só que elas trazem as suas tradições para dentro da igreja. E o que acontece? A igreja acaba perdendo essa identidade, por quê? Porque nós não temos um critério de quem deve pregar nas nossas igrejas, quem deve ensinar nas nossas igrejas. Se uma pessoa ela é uma pessoa fiel, temente, disposta a servir, e ela tem essa vocação, num contexto pentecostal, de modo geral, tá? Ela ascende muito rápido ao ministério da pregação e do ensino, só que ela traz juntamente com isso toda a sua tradição. E aí acontece o quê? Acontece essa mistura entre a cultura pentecostal e outras culturas cristãs que acabam se misturando e acabam perdendo. Então você tem igrejas pentecostais com os mais diversos pensamentos, e você tem, por exemplo, pentecostal, tem gente até querendo abrir igreja pentecostal reformada, né? É uma mistura da reforma protestante com o pentecostalismo e acha que dá para misturar água com óleo. Então é importante perceber que hoje, de fato, nós temos essa perda de identidade pentecostal crescendo nas igrejas. Eu percebo isso, que não só está perdendo a característica, mas está fazendo uma transição muito rápida para um outro movimento de uma outra tradição. Então, se nós somos pentecostais e queremos manter essa tradição, nós temos que seguir pelo caminho da identidade pentecostal. Isso quer dizer, qual é o problema? O problema é o seguinte:
é fato que o movimento pentecostal, pelo fato de ser novo, ele tem muito menos literatura. Se você for numa biblioteca, você vai ver que existe um número enorme de literatura de cunho histórico reformado. E você tem um número bem reduzido de material de linha pentecostal. Por quê? Por causa de uma questão histórica. O movimento pentecostal é recente. O que acontece? Você tem um grupo de pentecostais acessando esse material de linha reformada, porém, sem saber discernir e separar o que pode ser utilizado e o que não pode. Então ele cata um livro e quer trazer tudo aquilo para o contexto pentecostal. E aí a igreja começa a perder a sua identidade a partir daí. Legal, Célio, isso mesmo. Vamos abrir aqui para pergunta. Tem uma pergunta aqui do Rodrigo Almeida. O Rodrigo está perguntando quais as principais ferramentas a se utilizar na preparação de uma pregação expositiva. Rodrigo Almeida, para quem não sabe, ele era pentecostal, tá? Ele foi aluno do BBC, congregou na Igreja Brasil para Cristo, lá do pastor Amilcar, e hoje ele é presbiteriano. Amigo mesmo. Hoje ele é presbiteriano, a gente trabalha junto, e ele é seminarista, né? Logo vai ser um reverendo presbiteriano, e aí, ao invés de eu responder a pergunta dele, ele que vai me ajudar a responder essas perguntas aí. Mas, basicamente, as principais ferramentas para se utilizar na preparação de uma pregação expositiva, quando você ouve a palavra principais ferramentas, a sua cabeça viaja. Mas a principal, não as principais, é a palavra de Deus. Você começa a pregação expositiva pelo texto da Bíblia. É a Bíblia quem direciona toda a preparação da sua pregação, do seu sermão. Comentários bíblicos, dicionários de línguas, programas e aplicativos para fazer exegese são recursos adicionais para uma boa preparação de uma pregação expositiva. Mas o princípio para você fazer uma pregação expositiva, um sermão expositivo, é que você começa pelo texto, você continua no texto e você encerra e termina a sua pregação no texto. Tudo que é adicional, comentários bíblicos, enciclopédia, livros exegéticos, comentários expositivos, são ferramentas adicionais. Mas a essência da preparação da pregação expositiva é o texto em si, é a Bíblia. A pregação expositiva não nasce de uma ideia que eu tive. Poxa, eu vou falar sobre três pontos importantes da fé cristã. A pregação expositiva ela nasce do texto. A mensagem central sai do texto, as divisões saem do texto, a aplicação sai do próprio texto. Ok, isso aí. Vamos aqui, mais uma pergunta. Pastor Alex, Pastor Alex aqui. Pastor Alex colocou movimento pentecostal, ele não colocou uma pergunta, né, mas ele uma observação. O movimento pentecostal não é homogêneo, temos hoje várias tendências debaixo desse guarda-chuva. Isso aqui, Célia, é bem na fala que você falou, né? Hoje em dia o movimento pentecostal é o conjunto dessas ondas, né? Mais tradicional no Brasil, né? Desde a Assembleia de Deus, que o Brasil para Cristo até faz parte, né? A segunda onda ali, quadrangular. E a terceira, que é essa neopentecostal, vamos dizer assim, um novo pentecostalismo. Deixa eu emendar, aproveitar e fazer uma pergunta. Dentro dessas três, dentro da sua fala aí, qual que mais se distanciou da pregação bíblica essencial, assim, expositiva, dentro da sua fala? Qual a tradição? Qual essa onda, né? Dentro disso que o pastor Alex observou, desse pentecostalismo que é homogêneo, que não é, vamos dizer assim, tem várias facetas. Qual dessas ondas está mais longe daquilo que a gente pode chamar de uma pregação bíblica expositiva, que é mais fiel ao conteúdo bíblico? Quando a gente olha pela definição do Paul Preston, pelas três ondas do pentecostalismo, nós vamos ver que nenhuma delas está trabalhando com a questão da exposição bíblica, certo? Elas têm dentro da sua cosmovisão pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho, e elas enfatizam isso com muita seriedade,
você tem aí a primeira onda e a segunda onda aí, sempre trabalhando com a questão da fé, da salvação, da cura, do falar em línguas. Quando você começa o movimento, a terceira onda, aí é onde você vai ver um grande problema. Por quê? Porque a terceira onda, que é o que nós chamamos das igrejas neopentecostais, ou, segundo o professor e pastor Frank Ferreira, ele chama de hiperpentecostalismo, porque é aquela coisa que é mais para um híbrido, não tem muito parentesco, não tem muita semelhança com o pai, nem com a mãe, de onde surgiu. É uma coisa muito estranha. Você vai ver que você tem essas igrejas do terceiro movimento aí, da terceira onda, que nós chamamos de igrejas neopentecostais, são Universal, Internacional da Graça, Mundial do Poder de Deus. Essas igrejas já fugiram das escrituras há muito tempo. A pregação dela está voltada para a questão totalmente materialista, consumista, até uma sátira, né? Pequenas igrejas, grandes negócios, porque a igreja ali, ela não está com o intuito de manter a comunhão, a edificação e a salvação. A igreja ali está preocupada em enriquecer e manter o seu consumidor satisfeito, para que ele retorne sempre. Então, eu vejo que a igreja da terceira onda, que são as igrejas neopentecostais, elas estão muito distantes do evangelho, e há quem acredite, assim como eu, que essas igrejas não podem nem ser consideradas como igrejas verdadeiramente cristãs e evangélicas. É um pouco radical, mas existe um grande número de pessoas que pensam dessa forma. Ótimo. A ideia é que é isso mesmo, um debate de ideias para a gente entender o tema. Vinícius Souza, na sua opinião, qual o maior ponto de atenção no atual movimento carismático em igrejas neopentecostais? Entendeu aí? Entendi. O cara quer te complicar, né? Ele faz uma pergunta. Não, eu sou do Brasil para Cristo, eu não sou da igreja neopentecostal, não tenho muita simpatia com eles, não. Mas o maior ponto de atenção desse movimento, pelo que me parece, é exatamente uma questão totalmente averso à essência do evangelho. Você não vai ver nesse movimento uma preocupação com santificação, com libertação. Quando eu falo libertação, eu não estou vendo a libertação bíblica do pecado, de deixar a velha vida e viver uma novidade de vida. Você não vê, nesses contextos, uma preocupação em uma comunhão para a edificação e, principalmente, você não vê nesse movimento uma preocupação em que os crentes vivam para a glória de Deus. Ou seja, que o evangelho seja visto e vivido por meio dos seus membros da igreja. Esse movimento, para mim, só chama de igreja, né? Mas, para mim, isso é mais uma organização religiosa do que propriamente uma igreja em si, uma igreja cristã. Ok. Célio, a live vai cair aqui, que tem uma pergunta de um cara aqui que, ó, olha aí. Silas Roberto. Ah, brincadeira, né? Eu não acredito que esse cara tá assistindo uma live minha. Nossa, aí é brincadeira. Olha, vai Ele é cair, professor do BBC, né? Professor do BBC. Professor do BBC, isso mesmo. O pouco que eu aprendi sobre pregação, não sei quase nada, mas o pouco que eu aprendi foi ele que me ajudou. Vamos lá. A pregação expositiva é uma característica do movimento pentecostal? E se não for, não seria isso também trazer uma influência de fora para dentro do pentecostalismo? A pergunta do Silas é boa. De fato, a pregação não é uma característica do movimento pentecostal. Nunca foi uma característica do movimento pentecostal. Agora, a minha pergunta é o seguinte. Tanto igrejas históricas, igrejas reformadas, igrejas pentecostais, todas elas, ao meu ver, respondendo ao sábio mestre aí, ao meu ver, precisam seguir o princípio bíblico. E eu não vejo a pregação expositiva como uma propriedade do movimento reformado, mas eu vejo a pregação expositiva como um meio que o movimento reformado usa para ser fiel às escrituras e a cada dia ser uma igreja bíblica. Como nós queremos também, como nossos irmãos históricos, ser uma igreja bíblica e zelar pela fidelidade à escritura,
eu não vejo nenhum problema nós seguirmos o exemplo do próprio Jesus, dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, que pregavam expositivamente. O nome expositivamente, às vezes, dá muita a menção de uma técnica, mas a pregação expositiva ela já vem sendo desenvolvida nas Escrituras ao longo dos anos, né? Jesus expunha as Escrituras, os apóstolos expunham, e nós também desejamos fazer como eles, expor as Escrituras também. Eu não vejo como uma importação para dentro do pentecostalismo, mas seguir a própria Escritura. Legal, Célio. A gente está partindo para o final aqui desse nosso encontro, né? Eu queria que você indicasse algum livro aí para quem quer conhecer mais a pregação expositiva, indicasse algum material para o pessoal crescer nessas observações que você trouxe hoje. Eu separei um material aqui, tem alguns livros aqui que eu separei exatamente para isso. Primeira coisa, os livros que eu vou indicar são livros para pentecostais. Por quê? Porque se você indicar esses livros que eu vou passar aqui, os reformados, eles vão falar assim, isso aí é bem simples. Por quê? Porque eles já estão trilhando o caminho da exposição bíblica há anos, há décadas. Nós estamos iniciando. Então é importante nós começarmos galgando os degraus com muita humildade, aprendendo com quem já aprendeu primeiro que a gente, quem tem muito a ensinar. Então, para isso, eu acho que antes de você chegar na faculdade, você tem que passar pelo jardim da infância. Então, um livro assim que ajuda, muito básico, mas assim, eu nunca fiz um sermão expositivo, eu não sei como fazer, mas eu quero aprender. Então, eu recomendaria esse livro aqui, do James Braga, tá? Como Preparar Mensagens Bíblicas. Ele é um livro da Editora Vida. Ele ensina passo a passo como desenvolver uma introdução, como desenvolver uma conclusão, como desenvolver as divisões do texto, como identificar a mensagem central do texto. Então, ele é uma boa indicação para quem quer aí aprender, caminhar pelos primeiros passos da exposição bíblica. Outro livro também que eu acho bem interessante, sobre pregação expositiva, é um livro do David Hellman, chama Pregação Expositiva, é uma coleção da série 9 Marcas, da editora Vida Nova. É um excelente livro, vai ensinar aí como nós analisarmos o texto, como contextualizarmos o texto, isso ajuda bastante. Um livro um pouquinho mais denso, assim, que vai desenvolver mais a ideia de como desenvolver sermões expositivos, é um clássico chamado Pregação Bíblica, do Randall Robson, da editora Shed Publicações. Esse livro aqui é um excelente livro também para que você possa adquirir para caminhar no caminho da pregação expositiva. Nós temos também aqui um livro muito bom da editora Peregrino, do John MacArthur, Pregação, Como Pregar Biblicamente. Esse aí é um livro muito bom para quem gosta aí, quem quer aprender a pregar expositivamente. É bom ter um livro desse como leitura. O livro que eu estou lendo recentemente, eu já li uma vez, estou lendo de novo para fazer um trabalho, é o da editora Fial Suga, que é Da Parte de Deus e na Presença de Deus, um guia para a pregação expositiva. Então é uma boa recomendação também. Depois você tem outros livros que são teoria da pregação expositiva, para você entender a questão conceitual. Então, o clássico, né, Lloyd Jones, Pregação e Pregadores. Quem quer pregar expositivamente precisa ler esse livro. Você tem aí um livro numa linguagem muito acessível para qualquer leitor, Pregação Expositiva, do Hernandes Dias Lopes. E aí, a partir daí, você tem outros livros aí, um pouco mais técnicos, né? Você tem Pregando Cristo a partir do Antigo Testamento, do Sidney Greidanos. Tá? Ele tem 5 livros, se não me engano. Pregando Cristo a partir do Antigo, Pregando Cristo a partir de Gênesis, Pregando Cristo a partir de Daniel, Pregando Cristo a partir de Eclesiastes. E você tem um livro dele chamado O Texto Antigo, Pregador Contemporâneo. São livros muito densos, mas são livros que quem quer caminhar na pregação devem ler. E, para finalizar aqui, um livro muito bom, Brian Shepard, Cultura Cristã, Pregação
cristocêntrica. E aí tem mais uma infinidade de livros aí, mas isso fica para uma outra ocasião Ótimo, aí. Simon. Eu tinha até alguns aqui, mas depois dessa exposição toda, dessa biblioteca aí, mas eu peguei aqui, ó. Talvez você conheça, o Silas até indicou aí nas nossas aulas Muller, aí. Robert Muller, se eu Ó, tenho. Deus não está em silêncio. Esse é ótimo. Tem esse omelete aqui do Gilton Moraes, se eu ver a Esse eu câmera. não tenho não, mas já ouvi falar. Editora Vida, chama Homilética da Pesquisa ao Púlpito. E tem esse do David Larsen, da Editora Vida, Anatomia da Pregação. Ah, isso Então, aí é. para Esse quem. esse é bom. Depois a live tá. Aí, Celião. A live tá gravada para quem quer pegar as indicações. Celião, quero agradecer, mano, o seu convite. Ou o convite aí você ter aceito. Queria que você desse as suas considerações aí sobre o tema, sobre o que você achou aí da nossa conversa. E isso aí. Eu agradeço aí o convite para a gente estar falando sobre o tema. Não sou especialista aí, eu tenho aprendido muito aí com pastores, expositores bíblicos. Sempre que tenho oportunidade de conversar com eles, esclarecer minhas dúvidas, pedir ajuda, eu tenho feito. Tenho buscado muita indicação de literatura. O Silas é um cara que tem me ajudado muito nisso. E eu acho que é importante nós repensarmos. Nós, pelo movimento que nós pertencemos, muitas vezes algumas coisas não estão andando conforme as escrituras e podem ser reconsideradas, repensadas, e principalmente a pregação. Eu acho que nós devemos voltar a pregação para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído, como centro da vontade de Deus para o povo. E o pregador deve ser mero locutor. O pregador não deve interferir na mensagem, nem torcer a mensagem. Eu acho que a pregação expositiva é um bom caminho que vai nos ensinar a aproximar muito mais do que nós estamos tentando a sermos uma igreja bíblica. Isso leva tempo, isso exige muito esforço e dedicação, mas eu acho que vale a pena. Eu queria aí agradecer aí também ao meu pastor Félix, sempre tem nos abençoado, tem nos incentivado no Ministério do Ensino, tem nos apoiado lá no IBBC. Agradeço também ao pastor Luiz Tenório pelo convite que me fez para poder fazer parte da equipe. Agradecer aí todos os pastores da Igreja de Suzano e aos demais colegas e amigos que têm apoiado aí o IBBC em Suzano. É um prazer, eu espero que no futuro nós possamos ter mais conversas, outros assuntos, outros temas, possamos dialogar com o intuito de crescermos. Eu acho que muitas vezes a gente perde tempo debatendo o assunto e não sempre para dialogar, para refletir, para ver outros pontos de vista com respeito, com carinho, sem perder a amizade, né? No campo das ideias. Isso Então, eu mesmo. agradeço aí a oportunidade, foi muito bom esse bate-papo aí, brigadão aí, um abraço a todo mundo aí. Então, quero agradecer Carlos Alexandre, que você conhece aí. Quero agradecer Carlos, conheço, um abração. a Raquel, que é sua esposa. A Raquel ajudou na divulgação, né? A Kátia aí, Regina. O Silas Martins. Vamos agradecer a Tatiane. O José Luiz Tenório, né? Que é o Diretor da BBC. diretor do BBC. A Rita de Cássia. Vamos agradecer também aí o Edielso, pastor Edielso. Obrigado, Edielso. Um abraço para você. Quem mais passou aqui por aqui? O Jefferson Pellicer. Nossa, Lá da nossa igreja lá. Pastor Alex. O Vinícius, que é obreiro aí do BBC. Vou colocar aqui, né? O Rodrigo Almeida, que você respondeu aí a pergunta dele. O Dário Oliveira. Vamos Pastor agradecer Dario, também. saudade, hein, Pastor Dario? Um abraço. Irmã Raquel. Maria Aparecida. Aluna do BBC lá. André Almeida. André Almeida é aluno do BBC, meu cunhado, tá na família. Olha, Anderson Steck, valeu, mano. Anderson, não fez pergunta, não? Anderson Pô, tava ficou esperando a tímido hoje, pergunta né? dele. Ficou tímido? O Edielson já falei. Não, ele fez um apontamento aqui, ó, com toda certeza. Pregação expositiva é a palavra de Deus pregada de forma fiel. Isso aí, mano. O menino vai longe, hein? Isso aqui tem futuro, hein? Lidiane Correia. O Henrique Otsuyama.
Pastor Félix Correia, Pastor Félix, é Félix Alfa, Correia, não, é Félix, Pastor Rosê, abraço. Rosilane Rosilene, Carreira, Santa Rosa também. Vinícius, aqui, o Silas Martins, ele colocou aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui. Ele colocou alguma coisa aqui que eu observei. O estilo de pregação expositiva, o estilo da Ah, administração ele eclesiástica colocou. era para a pregação Isso! expositiva? É uma pergunta. Ele colocou isso aqui porque, ó, ótima palestra. Pena que não responderam minha pergunta. Ô, Célio, faz essa aí. Responde a pergunta do Silas. Essa aí é a pergunta dele? É a pergunta dele aqui, ó. Estilo da administração, acho que a liturgia, será que é isso? Coopera para pregação expositiva? Bom, a pregação expositiva é uma característica é, do pastor que preside a igreja, ok? Então, se o pastor é aquele que é responsável pela ministração da palavra de Deus e ele é um expositor bíblico, a pregação expositiva vai ser uma característica da igreja local e do próprio ministério dele. Quando a gente fala de administração eclesiástica, ela vai muito além da questão da pregação, né? Ela vai entrar muito mais em questões administrativas e tal. Eu vejo que a pregação expositiva, ela é mais uma característica do pregador do que da administração, porque você pode ter uma administração eclesiástica que não favoreça a pregação expositiva, mas você, enquanto pregador, quando você for fazer a pregação, você vai expor as escrituras. Então, eu percebo que a pregação expositiva é uma característica mais particular do que uma questão gerencial, né? Isso aí. Então, gente, obrigado. Semana que vem a gente tem outro convidado aí pra gente dialogar, que nem o Célio disse. Obrigado, Célio. Foi muito bom Agradeço. seus apontamentos. E Deus abençoe, gente. Divulgue essa live e divulgue BBC, que é um seminário sério aí. Tem professores. Célio, pode falar melhor que eu, né, Célio? Tem professores, pastores, né? O pessoal extremamente lá qualificado academicamente, não só isso, mas pessoas piedosas com experiência pastoral, ministerial. Quais os cursos que vocês têm lá, vocês oferecem? Nós estamos num processo aí de reformulação do IBBC, vamos acrescentar novos cursos. Atualmente nós estamos com o curso básico, médio e pleno em teologia, mas tem muita coisa boa vindo aí a partir de 2021 aí. Em 2020, com a pandemia, a gente está meio só online, né? Mas 2021 promete bastante. Amém. Deus abençoe todo mundo que participou, tá bom? Abração, Silas, Silas. abração para todos. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau.